Amados irmãos, é muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom começar o nosso dia louvando e adorando ao nome do Senhor. E eu convido você a louvar junto com a gente. Eu convido a você a dizer que o nosso Deus é um Deus grande. É um Deus que nós temos vários motivos para agradecer. Hoje em especial, nós podemos louvar ao Senhor pelas nossas mães. E como é bom ter um Deus que cuida da gente, cuida das nossas vidas. E por isso quero dizer a você nessa manhã, faça do seu lar o seu altar de adoração ao Senhor. Vamos realmente entregar as nossas vidas, os nossos corações, para louvar e engrandecer o nome dEle. Vamos dizer que Ele é grande? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecendo a Deus pelas nossas mães. Senhor Deus eterno Pai, querido amado, exaltamos e glorificamos o Senhor por esse dia, agradecemos, Pai amado, pela bênção que nós temos, Pai, de comemorarmos neste dia o Dia das Mães. Obrigado, Pai amado, pela presença dela em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pela presença de cada mãe, Pai. Que elas possam ser abençoadas, guardadas e guiadas com a Tua sabedoria, Pai. Que o Teu amor esteja sobre cada mãe, que a Tua presença esteja no coração de cada uma delas, Pai. E que possamos, Pai, cada vez mais comemorar dias e mais dias, Pai, com a presença delas em nossas vidas. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Não importa a circunstância, nós devemos adorar o nosso Deus. Nós devemos buscar estar mais perto dEle. E eu convido a você a louvar exatamente isso neste momento. Nós sabemos que às vezes os momentos são difíceis, às vezes a nossa motivação não é a mesma, mas nós devemos lembrar que mesmo quando nós estamos alegres ou tristes, nós devemos adorar ao nome do nosso Deus, porque Ele continua no controle de nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Abacuque nos diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós podemos ter a certeza que para durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Não importa a situação que nós estejamos passando, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Louve ao Senhor neste momento, declarando exatamente isso, que você vai louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias. Não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus
ia me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, nós cremos em Ti, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que não importam as situações, o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar que o Senhor continua cuidando da gente. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua promessa, ó Deus, que o Senhor nos deixou, que estaria conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, ó Pai, é real em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida, Senhor, de constante adoração, ó Pai. Lembrando, ó Deus, que somos a Tua igreja, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, continuar, Senhor, Te adorando, louvando, ó Deus, em todos os lugares, ó Deus. Que as nossas casas, ó Deus, possam ser realmente, Senhor, a Tua casa, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Continue falando nos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero agradecer a Deus, né, pelo privilégio que Ele nos proporciona de nós estarmos cultuando ao Senhor, né? Nós não estamos reunidos presencialmente, mas nós estamos louvando, adorando ao nosso Deus, né? Estamos fazendo das nossas casas, dos nossos lares, um altar verdadeiramente erguido em constante adoração ao nome do nosso Deus. Antes de propriamente pregar e trazer a mensagem de Deus aos nossos corações nessa manhã, eu quero agradecer a todos que estão tanto no Facebook quanto no YouTube participando conosco. Obrigado por você estar presente aí conosco. Esteja orando por nós, esteja orando pela igreja
de um modo geral, principalmente a igreja brasileira, pelo nosso país, nós carecemos das orações do Senhor. E hoje um dia especial, onde nós estamos agradecendo a Deus pela vida daquelas mulheres que são essenciais nas nossas vidas, as nossas mães. E aqui eu quero agradecer a todas as mães, todas, aquelas mães membros da Primeira Igreja Batista, aquelas que participam conosco, nos visitando, que vêm ao templo cultuar conosco, aqueles que são os nossos amigos, as nossas amigas, a você mãe, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por vocês serem essas mulheres guerreiras, essas mulheres fundamentais nas nossas casas e nas nossas vidas. E aqui eu quero agradecer em especial a minha mãe, a Lúcia. Obrigado, mãe, por você existir, por você ser bênção na vida da nossa família. Nós devemos muito a vocês, mãe. E hoje eu quero pensar com você sobre uma mãe muito especial, uma mãe muito talentosa, uma mãe muito ousada, muito inteligente, que a Bíblia traz, que a Bíblia nos mostra a respeito dessa mulher, que foi uma mulher fundamental na vida do seu filho. Todas as mães, elas são especiais na vida dos filhos, e nós só temos a agradecer. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em Êxodo capítulo 2, os versos 2 e 3, que vai falar sobre Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés, do grande Moisés, o grande líder do povo, né? E o texto diz nesses dois versos: e a mulher concedeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo escondê-lo por mais meses, por mais tempo, tomou um cesto de junco, o calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio, né? Alguém escreveu que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo, e nós podemos perceber isso na importância que as mães têm na vida das famílias. A maternidade é algo importantíssimo na vida de todos nós, das nossas mães, né? Todas as mães, sem dúvida alguma, são importantes para cada um, para cada família, tem o seu valor, né? Ocupa o lugar de destaque no cenário familiar. Todas as mães são extremamente importantes, né? Algumas se destacam por algumas qualidades que se destacam além das outras e servem de inspiração para muitas pessoas, para os filhos e para a família. Quando nós olhamos para a vida de Joquebede, mãe de Moisés, podemos perceber e vamos notar que ela foi uma dessas mulheres. O significado do nome, lá em Êxodo 6, capítulo 6, o verso 20, o nome de Joquebede diz o seguinte: do Senhor é a glória. Sem dúvida alguma, Joquebede foi uma mãe segundo o coração de Deus. Joquebede foi uma mãe que tinha no seu íntimo glorificar, exaltar esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão bondoso, que cuida das nossas vidas, como a música que nós acabamos de cantar, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Do Senhor é a sua glória. E quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós vamos perceber algumas marcas em destaques, algumas qualidades em destaque na vida desta mulher, que servem de inspiração para todos nós. Foi para sua família, sem dúvida alguma, e o é para todos nós ainda hoje. E primeiro destaque que eu percebo da vida dessa mulher é a sua maior motivação era o seu amor. Por que o amor? Joquebede decidiu enfrentar as ordens do faraó, recusando entregar o seu filho Moisés para ser morto. Com isso, ela coloca a sua própria vida em risco,
durante um período aí de 3 meses, ela o mantém isolado dentro de casa, mantém em segredo mesmo, cuidando daquele menino. E o texto vai dizer que ela percebeu que ele era formoso, que ele era bonito. Quando nós olhamos para essa atitude dessa mulher, nós percebemos claramente que a sua motivação, ela foi motivada pelo amor. Como aquela mulher, se eu não me engano, em Minas Gerais, que mesmo sem saber nadar, vendo o seu filho afogando, ela entrou no rio para salvar o filho. O que foi aquilo? Desespero? Não, amor. Foi o amor. E conta-se uma história, uma fábula da coruja e da águia. Elas fizeram um acordo, porque uma precisava se beneficiar da outra. E aí elas estabeleceram um acordo de não agredirem uma a outra. E aí o pacto entre a coruja e a águia foi que elas não iriam comer os filhotes umas das outras, tá? E aí a águia responde: olha, estou de acordo, nós não vamos comer os filhotes uns dos outros, e aí nós vamos seguir e tocar a nossa vida, e nós vamos firmar esse pacto, né? E aí, dito isso, elas se separam, cada uma vai viver a sua rotina de vida, e a águia, sobrevoando, ela avista um ninho, e quando ela chega no ninho, e ali era o ninho da coruja, ela olha aqueles filhotes muito feios, com os olhão esbugalhados, aquelas penas falhando, aquele monte de filhote feio, e ela pensa o seguinte: olha, sem dúvida alguma esses filhotes aqui não são da coruja, porque a coruja diz que os filhos dela eram os filhos mais lindos que existia na face da terra ou nessa floresta. E aí a águia, diante disso, toma a decisão de comer os filhotes, sem saber que aqueles filhotes eram da coruja. A coruja, do seu passeio pela floresta, volta para casa, para o ninho. Quando chega, não depara com os filhotes, entra em desespero, vai procurar a águia, e aí indaga da águia: olha, nós fizemos um acordo, nós firmamos um acordo em que nós não agredíamos, em que nós não comeríamos os filhotes uns dos outros. A águia então responde para aquela coruja: mas como que eu poderia saber que aqueles filhotes feios eram seus? Como que eu poderia saber que aqueles bichinhos horríveis eram seus? Resumo da história. Daí que vem a expressão mãe coruja. Mãe coruja. O fato que para a águia aqueles filhos eram feios, para a coruja não. Os filhos, por mais feios que sejam, por mais desprovido de beleza que sejam, eles são lindos aos olhos das mães. Sinônimo de amor, sinônimo de que as mães amam os seus filhos do jeito que eles são, com suas personalidades, com seus defeitos e também com as suas qualidades. E nós só temos a agradecer a vocês, mães, por nos amarem incondicionalmente, independente das circunstâncias e dos problemas. Enfrentam qualquer adversidade, qualquer problema, porque nos amam, porque cuidam de nós. E com Joquebed é diferente, e com as mães da nossa igreja, e eu posso falar bem especificamente em relação às mães da primeira igreja batista aqui em São José do Calçado, vocês amam os seus filhos incondicionalmente, e nós só temos a agradecer. Nós só temos a agradecer a vocês essa expressão de amor que vocês têm para conosco, né? Mas também, quando nós olhamos para a vida desta mulher, nós vamos perceber um outro diferencial na vida dela, que foi a sua sabedoria. Joquebed amou Moisés, mas somente o amor não seria suficiente se ela quisesse salvar a vida do seu filho. Ela precisava agir, e não era agir de uma maneira comum, ela precisava agir com inteligência. Ela precisava de uma atitude que fosse diferente da normalidade, e foi isso que ela fez. Não tendo como mais ocultar aquela criança depois de meses, né?
Não tem como, ainda mais se a criança for muito chorona, igual eu era, disse a mãe que eu era muito chorão, não tinha como ocultar. E aí ela escolhe um cesto, e nele aqui ela impermeabilizou aquele cesto cuidadosamente com o Nilo, no lugar mais calmo do rio. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Hoje, nós vemos aí algumas pessoas trabalhando com impermeabilização. Isso já aconteceu na vida de Joquebede. Joquebede, eu penso que ela foi a precursora dessa profissão, porque ela protegeu aquele cesto de uma maneira que ele não poderia afundar, a água não poderia penetrar no cesto onde estava o seu filho. E outra coisa muito importante em relação a isso, ela não pegou pura e simplesmente e jogou o cesto no rio. Ela escolheu o lugar mais calmo do rio para colocar o cesto. Uma atitude de sabedoria, uma atitude de inteligência, algo importante, algo que muda a trajetória de uma família. Em Provérbios 14:1, nós vamos perceber que a mulher, ela precisa ter a sabedoria para edificar a sua casa, o seu lar, a vida dos filhos, a vida do marido. E muitos são os desafios, principalmente em relação à maternidade. Quem aí é mãe sabe do que eu estou dizendo. E Joquebede soube lidar com essa questão da sabedoria bem pontualmente em duas ocasiões muito específicas. A primeira delas, quando ela teve que reter o seu filho das ameaças de Faraó. Ela precisou ser sábia para poder reter o filho, cuidar do filho, prender o filho, proteger o filho das ameaças de Faraó, que queria matar todos os meninos, porque ficou sabendo que ali surgiria alguém que iria libertar o povo. Então ela cuida, retém o filho. E a segunda atitude sábia que ela foi quando ela libertou o filho, levando para fora aos cuidados de Deus. Eu penso que aqui, e eu vou estender um pouco mais isso aqui, esse segundo ponto, não somente na vida das mães, mas também na vida dos pais, e aí eu incluo pai e mãe. Na vida dos pais, esse penso que é um dos tempos mais difíceis que os pais precisam ter, quando os pais entregam os filhos, colocam os filhos para que eles alcancem o mundo. E quando um pai e uma mãe entregam um filho para que ele possa sair e voar voos altos, tomar o mundo, seguir a sua vida, seguir a sua direção, penso que é algo que nós colocamos fundamentado na confiança do Senhor. E quando nós olhamos para Joquebede, nós vamos perceber que ela tomou essa atitude de colocar o filho, de entregar o filho, falar agora é com você, e colocou diante do Senhor, e colocou diante de Deus, e Deus cuidou, e Deus abençoou. E pegando um gancho nesse assunto, eu já entro no terceiro diferencial da vida dessa mulher. A fé. Foi uma mulher segundo o coração de Deus, mas fez da sua fé o diferencial, fez da fé o escudo pela qual ela vivia. Irmãos, estamos vivendo, e aí eu quero falar para todos vocês, estamos vivendo um tempo em que nós precisamos exercitar a nossa fé. É o tempo do exercício da fé. É o tempo de nós confiarmos que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto, nós vamos confiar porque Deus vai nos prover, porque Deus vai cuidar, porque cuidou do passado e cuida hoje, porque abençoou no passado e abençoa hoje, porque Deus, Ele é um Deus de milagres. E Joquebede confiou no Senhor para conduzir o seu filho ao lugar seguro. Ela acreditou que Deus iria fazer aquilo que ela não mais poderia fazer, porque enquanto ele esteve nas mãos
dela, enquanto ela teve a oportunidade de cuidar daquele menino, ela o fez, e o fez com total segurança, e o fez com total zelo. Mas chegou um momento em que ela precisava colocar diante de Deus, em que Deus iria cuidar. Isso é fé. Isso é sinônimo de fé. Isso é sinônimo de que ela confiava no Senhor. E aí eu te faço uma pergunta para você, pai. Como estava o coração daquela mãe? Como estava o coração daquela mulher ao ter que afastar do seu filho, ao ter que deixar o seu filho embora? Quantos vivem esse momento? Eu já fico pensando no tempo em que chegar a minha vez. É algo que nós começamos a pensar. Pense como foi com os nossos pais, com a sua mãe, com o seu pai. Mas fé não é deixar de sentir. Fé é ter certeza de que Deus vai estar no controle de tudo. Isso é fé. Fé não é deixar, e aí trazendo para os nossos dias atuais, fé não é deixar de se cuidar, de se prevenir, de se precaver, tomando todos os cuidados frente a essa ameaça que vivemos. Não é deixar de ter receio, de ter dúvidas, mas é ter a certeza de que se está, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero destacar 2 fatos com você aqui. Em Êxodo 2:6, o texto diz que a filha de Faraó estava tomando banho, e ao tomar banho, ela teve compaixão do menino. Após o cesto descer pelo rio, quem estava tomando banho? A filha do homem que queria matar Moisés. Olha como Deus cuida de todos os detalhes que o texto vai apresentando. E o outro texto, a partir do verso 7, também no Êxodo 2, a partir do verso 7 até o verso 10, diz que a princesa não somente adota Moisés, mas ela precisava contratar alguém para amamentar o menino, porque ela não tinha leite. Miriam, muito sagaz, muito esperta, muito ágil, chega até a filha de Faraó e diz: olha, eu conheço uma mulher que pode amamentar o menino. Quem era a mulher? Joquebede, sua mãe. Olha como que Deus prepara. Olha que linda história. O menino foi salvo das águas, foi protegido pela filha do homem que havia mandado buscar e matar. Quem poderia imaginar que iria ter um desfecho desse? Deus no controle de todas as coisas. Deus no comando de todas as coisas. E nós precisamos entender algo muito importante. E nós precisamos aprender algo muito importante aqui, que o personagem principal do texto não é Joquebede, não é Faraó, não é a filha de Faraó, não é Miriam, não é Moisés. O ator principal, o personagem principal do texto é Deus, porque foi Ele que conduziu todas as coisas. Querido, o ator principal, o personagem principal da nossa história não sou eu e nem é você. O principal de tudo que temos vivido não é esse vírus tão assustador para muitos, mas é Deus que tem o controle de todas as coisas. É aquele que atende os nossos clamores, é aquele que tem a história no controle das suas mãos. E nós precisamos crer nisso. Eu e você precisamos exercitar a nossa fé. Deixa eu dizer para você, e aqui eu já caminho para o último referencial, o nosso 4º referencial da vida desta mulher de Joquebede, é que a sua recompensa é a vitória. Queridos, quando nós vivemos isso, quando nós experimentamos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que a vitória é certa, porque a Bíblia diz que em Cristo, no Senhor, nós somos mais do que vencedores.
o amor, a sabedoria, a fé dessa mulher fizeram com que o seu filho fosse salvo. Desfrutou do prazer de vê-lo se tornando um grande homem de Deus. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal a respeito deste homem, de Moisés. Para mim, Moisés foi o maior líder que pisou na terra. Tornou-se um grande homem de Deus, o libertador do povo. E vamos olhando um pouco mais em relação à família de Joquebede, nós vamos perceber que Arão foi um grande sacerdote, Miriam foi uma profetisa. As três pessoas mais importantes daquela geração, sabe de quem que foram filhos? De Joquebede: Moisés, Arão e Miriam. Olha a alegria dessa mulher, olha a alegria dessa mãe em ver nos filhos o reconhecimento, em ver nos filhos o realizar de toda uma história, fruto de uma vida de amor, de dedicação, de sabedoria, de inteligência, de cuidado e principalmente de fé e confiança no Senhor. E aqui eu quero dar uma palavra aos filhos, a nós como os filhos: cuidado. Cuidado para vocês não decepcionarem as mães, porque todo o cuidado que elas têm é porque nos amam, é porque querem o melhor para as nossas vidas. Às vezes nós achamos, os jovens aí, os adolescentes, acham que é muito enjoado, é muito isso, é muito aquilo, mas é amor. O amor, ele não faz mal, e nós precisamos demonstrar algo muito importante aos pais, porque é mandamento. Nós precisamos honrar, demonstrar gratidão, demonstrar respeito. Nós precisamos responder à altura, tamanho zelo, tamanha dedicação que as mães enfrentam. Quantas mães deixam de comer, deixam de se alimentar, dar aos seus filhos? Quantas mães enfrentam desafios extraordinários para poder dar o melhor aos filhos? E nós precisamos reconhecer isso, e nós precisamos perceber isso. E aí eu quero dizer para você, mãe, você pai, eu vou estender um pouco aos pais, senão os pais vão ficar com ciúme, né? Em relação a isso, tenha certeza de que tudo que fazem, de que tudo que realizam, há um resultado positivo no final da história, onde nós vamos poder ver, onde nós vamos poder confiar de que Deus tem cuidado dos filhos, tem cuidado das nossas vidas, tem nos abençoado. Joquebede foi uma bênção, e aqui eu já começo a concluir com você nesta manhã. Joquebede foi uma bênção na vida dos seus filhos. Estes, por sua vez, abençoaram a nação. Dessa nação, mais tarde, viria o Salvador do mundo. Queridas mães, e aí eu vou ser bem direto às mães, como é grande a obra de vocês, como é importante a vida de vocês. Não há empreendimento maior do que a maternidade. Nada supera a maternidade. Não existe investimento melhor do que o investimento de uma mãe na vida dos seus filhos. Amem, abracem, cuidem, porque é importante. E eu quero finalizar com aquela frase, eu não me lembro o escritor, me perdoem: a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Que Deus abençoe sua vida. Que nesta manhã possamos olhar para a vida de Joquebede e tê-la como um referencial às nossas vidas, um referencial a nós. Nós vamos encerrar esse culto pela manhã. Antes de orar, eu já quero convidar você para participar conosco. Às 19h30, nós também estaremos transmitindo o nosso culto às 19h30. Então você com o nosso convidado a
participar conosco nesta noite também. Obrigado por você estar conosco. Parabéns, mães da nossa cidade, de São José do Calçado. Parabéns, mães da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de São José do Calçado. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus guarde e faça resplandecer sobre vocês toda graça, bondade e misericórdia. Eu quero orar nesse momento, logo após a equipe de louvor vai encerrar com uma música, e que Deus abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã podemos, ó Deus, compartilhar da palavra do Senhor, porque nesta manhã nós podemos trair lições grandiosas para as nossas vidas, e nós louvamos e celebramos pela vida das nossas mães. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito. Agradecemos, porque confiamos que o Senhor há de fazer o que é melhor nas nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Nele estão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá sem ti. Faça do meu lar, Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem ti.